Aleluia. Gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia agora em Romanos. Aleluia, Senhor. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Romanos 12. O texto base é de 1 a 15, mas eu vou parar no capítulo. Nesse momento, meus irmãos, o nosso mundo, o nosso país vive um momento de crise. E nós que somos cristãos, né, dizemos que na vida cristã não existe crise, não existe tribulação. Com certeza há, meus irmãos, e muita, e muita. Eu não sei o que você viveu ao longo desse período de pandemia, mas eu falo para você, eu passei por muitas coisas. E só pela misericórdia de Deus eu estou aqui essa noite. E pela misericórdia dele, ele vem falando muito ao meu coração. E essa palavra, eu creio que vai impactar muito a sua vida e o seu coração. Prepara a sua mente e seu coração para o que você vai receber essa noite, porque Deus tem falado tremendamente. Quantas vidas estão cativas nesse momento? Quantas vidas estão padecendo nesse momento? Seja por saúde, seja crise pandêmica, seja crise econômica. Quantas vidas estão sendo impactadas? É tremendo, mas nós sabemos que em Cristo nós transformamos esse quadro. Parece que já foi uma introdução, o último hino do Emerson e a introdução da nossa pastora. Hoje você vai ter um olhar diferenciado sobre crise, um olhar diferenciado sobre esse momento que nós estamos vivendo. Nós que estamos em Cristo precisamos nos posicionar e não aceitar essa palavra na nossa vida. E eu quero que vocês gravem duas palavras nessa noite: transição e oportunidade. Transição e oportunidade. Eu procurei saber no dicionário, né, os significados da palavra crise, ou seja, é uma transição, né? E é muito tremendo que na última quarta-feira a nossa irmã Cris trouxe uma palavra aqui poderosa sobre a história de Ruth, que com seu coração doado, gostaria que vocês abrissem em Romanos de 1 a 5. Romanos 5, de 1 a 5. Aleluia. Romanos 5, de 1 a 5. Quando todos chegarem, digam amém. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. É a graça do qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. É possível observar que na Bíblia nós vimos que em momentos de crise foram levantados muitos líderes em momentos de crise. Aqui eu vou citar alguns para vocês. Vocês não precisam abrir a Bíblia não, que eu vou desenvolver. Em Gênesis, José foi levantado por Deus para a grande depressão que estava por vir nos 7 anos de crise, né? Que viria de devastação. Em Êxodo, Moisés foi levantado para liderar o seu povo da opressão e da escravidão, liderar o seu povo e tirar daquele lugar. Josué, para a transição e levar o seu povo para a terra prometida. Em Juízes, Deus levanta Gideão contra a opressão dos midianitas. E nesse momento de transição foi levantado Davi. Em Samuel, ainda jovem, para enfrentar os filisteus e se tornar rei, e um homem segundo o seu coração. Você sabe que todos esses homens têm em comum? Fé, perseverança e esperança. Fé, porque eles creram no Deus deles. Perseverança, porque ao longo da jornada eles sofreram muitas tribulações. Eles passaram por diversas crises, mas eles perseveraram. E esperança, você sabe por que esperança? Quando um homem de Deus se levanta, ele atrai, ele agrega, ele chama o povo, e nisso ele cria a esperança no povo.
Ele cria esperança nos corações. Então eu quero te impelir essa noite para que você venha abrir os seus olhos, como foi o hino muito bem louvado essa noite, que impactou nossos corações. Abra os seus olhos para a esperança que Deus traz para esse momento. Esse momento de crise na vida cristã é um momento de transição. Cabe nós, como os filhos de Deus, nos posicionarmos mediante a ela. E tem sido tremendo, meus irmãos. As experiências que eu e minha esposa estamos vivendo têm sido impactantes. Falo para vocês, nesse momento de crise, eu já peguei essa Covid 2 vezes. Eu acredito que na vida de vocês, cada um teve a sua peculiaridade, o seu momento de crise. A minha esposa já ficou demitida. Ou seja, ao longo desse processo, muitas crises, muitas tribulações vieram. Mas eu quero dizer para você, se você tiver fé e perseverar, Deus vai te honrar. Eu quero trazer essa noite um testemunho dessa grande mulher de Deus, que o Senhor me deu como presente, e tem vindo nessa caminhada comigo, né? E assim, eu achei muito edificante esse testemunho dela, porque ela é toda na dela, caladinha, humilde, né? Mas é uma mulher que Deus tem levantado nesse tempo para caminhar comigo, nessa jornada. E eu creio que ela tem muito a desenvolver, assim como o Senhor me impeliu para estar aqui essa noite, com bastante temor, né? Mas com grande alegria. Eu quero trazer esse testemunho dela, da minha esposa, Ana Cristina, que está aqui. No ano de 2019, no ano de 2020, na verdade, a minha esposa, ela começou a trabalhar numa empresa, e nessa empresa, ela vivia muito pressionada, e era numa função que ela não exercia, muitas vezes, da forma que ela queria, que ela não é muito de lidar com pessoas, gosta de ficar no cantinho dela e tal. E assim, naquele lugar, que era também muito distante, né? Hoje a gente sabe, no mercado de trabalho, nós precisamos ter qualidade de vida. O que é qualidade de vida? Trabalhar no local propício, um ambiente agradável, e que seja um transporte e um deslocamento, né? Uma logística próxima, para você não se cansar tanto. E tudo isso estava contra a ela naquele momento. Ela vivia um momento de transição, um momento de pressão no trabalho, um trabalho que era longe, mas ela teve fé e ela perseverou naquele lugar, porque Deus tinha propósito ali. E ali ela ficou durante um certo período, e aquele chefe dela começou a pressioná-la para que ela desenvolvesse o trabalho dela, mas de uma forma diferente. Que é o que? Falando dos profissionais que estão trabalhando mal e tal. Isso é horrível no ambiente de trabalho. Então assim, ela conseguiu segurar as pontas até cumprir o propósito. Qual era o propósito? Você sabe que o nosso Deus é um Deus de detalhes, né? Então nesse testemunho tem muitos detalhes e peculiaridades dela. E assim foi tremendo, porque o propósito que ela tinha, que Deus tinha para aquele momento, era o quê? Nós estávamos num momento de transição, num momento de crise. Quantas pessoas ficando desempregadas, quantas famílias se apertando pela falta de emprego, a pandemia, fecha tudo, lockdown. E ela, no mês seguinte, meus irmãos, ela foi demitida. Ela fez o voto em dezembro, e em janeiro ela foi demitida do trabalho. E aquilo ali mexeu muito com a gente. Você foi demitida, caramba, só vai ser a minha renda, como é que vai ser e tal. E a nossa linha de raciocínio, no mundo, o mundo pensa de uma forma, mas nós, como os filhos de Deus, nós olhamos com um outro olhar, um olhar de oportunidade, um olhar de possibilidade, como foi ministrado pela nossa irmã Cris na semana passada. Gerou aquilo ali no coração dela uma possibilidade, e eu falei para ela: Deus tem algo especial preparado para você. Deus tem algo especial preparado para você, persevere. E ela fez aquele voto com o Senhor que eu nem sabia. Em dezembro ela fez esse voto, ela foi demitida em janeiro. E em janeiro foi o meu aniversário. Nesse momento de pandemia, nenhum de nós poderia chamar pessoas para vir, comemorar e tal. E mesmo assim ela foi e chamou só a família, né? Família, já morávamos ali. E naquele dia ali ela falou: Cadu, eu vou fazer um culto de ação de graça. Mas como assim, meu aniversário? Não, as pessoas que vão vir já sabem, vai ser um culto de ação de graça. O culto de ação de graças, tá bom, glória a Deus, faça um culto de ação de graças. E ela fez aquele culto de ação de graça. Meus irmãos, ela tinha sido demitida há dias, e ela fez um culto de ação de graças. Por que ela fez o culto de ação de graça? Porque ela foi demitida? Não, porque ela já sabia, a fé no coração dela já sabia o que Deus tinha preparado para ela, e ela já tinha feito aquele propósito. E aquilo ali, os familiares que chegaram naquele lugar falaram: mas como é que pode, Cadu, Ana, vocês estão fazendo culto de ação de graça, a Ana foi demitida e tal. Só que a nossa linha de raciocínio é diferenciada. No momento de crise é onde nós nos aproximamos de Deus, correto?
E aquilo ali, ela já tinha sido impelida nele de fazer um propósito, e ela já tinha feito aquele propósito. E as pessoas perguntando: e aí, como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa e tal? Ela: Deus está provendo. Deus está provendo. Meus irmãos, foi tão tremendo que passou-se. Ela fez um propósito com Deus de um valor, de um salário que ela queria receber. E ela foi demitida. Nisso que ela foi demitida, ela fez o culto de ação e graças e honrar a Deus. Porque o propósito era o quê? Era pagar o nosso carro. E Deus nos supriu naquele ano de 2020 até o final do ano. E ela cumpriu com o propósito. E ela pagou aquele carro. E no mês de janeiro, ela foi demitida. E o que acontece? Depois desse culto de ação de graças, o zelo do Senhor é tão tremendo que 2 meses depois que ela fez esse propósito, Deus honrou ela. Não sei se vocês lembram, de janeiro para fevereiro, não sei se vocês lembram, num período de abril, teve um novo lockdown. Quem lembra aqui? Teve um novo lockdown que fechou tudo, né? Só que o nosso Deus é um Deus que abre porta onde não há porta. Nosso Deus é um Deus tremendo. E é impactante falar do poder e da autoridade dele. E ali, 2 meses depois, ela recebeu uma ligação de uma amiga de um outro trabalho que ela teve, né? Essa questão de ter influência no trabalho, sempre fazer contatos é sempre bom. Alan é uma bênção na vida de muitas pessoas aqui. E assim, foi tremendo que ela chegou naquele lugar, eu levei ela na Barra da Tijuca. Eu falei: mas pô, lockdown, como é que vai ser? Tem gente lá e tal? Não, estou entrevistando e tal, não sei o quê. Beleza, vou lá, levar lá. Ninguém na rua. Nossa, o fluxo de trânsito para a Barra da Tijuca, eu nunca peguei um fluxo tão tranquilo. E chegando naquele lugar, ela foi para a entrevista e tal. E eu orando em espírito de oração, fiquei lá, esperei ela. E ela saiu dali, fez a entrevista. Ela: pô, vão me chamar, vão falar comigo na semana que vem e tal, não sei o quê. Aí ela falou: Cadu, eu fiz um propósito com Deus. Eu: sério, você fez? Eu fiz. Só que eu não vou falar para você agora. Eu fiz o propósito de Deus de receber um certo salário. Eu falei: sério? Ela: sério. Então tá bom. E o que aconteceu, meus irmãos? Quando ela saiu da entrevista, ela foi para casa, passou 2 dias, ligaram para ela, disseram que a vaga era dela. Ela conseguiu a vaga do emprego, mas não só isso. O emprego que ela conseguiu era com o valor exato do dízimo do propósito que ela fez. E ainda vinha com benefícios que ela não tinha no outro emprego. E outra coisa, daqui para a Barra da Tijuca eu levava 45 minutos, ela está a 15 minutos de casa. Então assim, o nosso Deus é um Deus que transita você de local a outro. Nosso Deus é um Deus de fé, de perseverança. Quem nos impele a agir assim, é como diz na palavra, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos leva a agir dessa forma. Contextualizando isso, meus irmãos. Na vida cristã, as provações são, na verdade, uma oportunidade do agir de Deus em nós, pois elas nos aproximam do Pai. E quando as enfrentamos, fortalecemos a nossa fé, gerando assim em nós esperança que vem da fé. O agir e pensar de um cristão são orientados por 3 sentimentos: fé, esperança e amor, sendo o amor o maior de todos. Seguindo em amor, aprendemos a palavra que ele joga fora todo medo, certo? Vamos dar sequência. Voltando no texto base, Romanos 12. Texto base, Romanos 12. Seguindo, de 4 a 8. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo em nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção de sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. E se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós estamos numa família de fé. Tem vários membros, vários que formamos o mesmo corpo, né?
Dentre essas características, esses dons, né, que Deus me deu, você se identifica com algum nessa palavra? Todos esses dons que Deus liberou para nós aqui, você consegue se identificar com algum? Eu falo para vocês, essa parte seja você um instrumento do Pai. Aleluia. Eu creio que cada um aqui se identifica com algum. Eu me identifiquei com um. Eu tinha aptidão para... Achei que era esse, né? A minha aptidão e talento sempre foi servir, né? Mas a gente fala servir ao Senhor. Cara, eu falo em servir, mas quando eu olho para o Adalberto servindo, eu fico constrangido. Quando eu olho para o Marcão servindo, eu fico constrangido. Eu falei, não. A minha aptidão não é servir. A minha aptidão não é servir, porque quando eu olho para esses homens com o coração tão entregue na presença de Deus, aberto a servir a todo momento, eu fico constrangido, literalmente. Eu falo para eles, cara, eu olho para você, eu peço a Deus, me ajuda a servir como esse irmão serve, porque ele é um exemplo para mim, né, Ronaldo? E pensando nisso, eu pensei que era servir, até que eu recebi uma ligação no trabalho, em dezembro de 2016, de uma certa pastora Denise. Alguém conhece? E naquele momento ali, naquele ambiente de trabalho, eu estava passando por um momento de transição. Estava num momento de transição política. Eu trabalho na UERJ, eu trabalho com educação, eu trabalho no ambiente de política. Então muda a cada 2, 3, 4 anos. E aquele momento de transição foi tão impactante, e ela fez aquela ligação naquele momento me fazendo uma proposta. Cadu, você está sendo convocado por Deus agora, não é por mim. Como assim? Você está sendo convocado por Deus a liderar os homens. Eu, o quê? Meu Deus. Não, pastora, não sou capacitado, Não, pastora, eu sou o mais novo da turma. Como assim? Tem homens lá de 15, 20 anos de igreja. A primeira coisa que eu falei para elas, meus irmãos, eu não sou capacitado. E uma coisa que marcou, quando ela falou aquilo para mim, ela virou para mim e falou assim, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E aquilo ficou marcado no meu coração, meus irmãos. E eu falei para ela, mesmo assim, eu não sou capacitado. Quando eu tiver com aqueles homens, eu quero ter uma reunião com eles. Os homens que estão aqui vão lembrar. No primeiro dia que o Vitor me apresentou, eu me ajoelhei lá naquele cantinho lá. E eles fizeram um círculo de oração e eu me ajoelhei. E eu lembro que o Vitor botou a mão na minha cabeça. Assim como Cristo fala na palavra dele. Vocês já foram abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ali eu me senti como o servo que Deus queria que eu fosse. Não somente servir, mas servir e liderar. Por isso que eu falo para vocês novamente. Gravem essa palavra. Transição e oportunidade. Transição e oportunidade. E dali em diante, meus irmãos, a minha vida tem sido impactada a todo momento. Esses homens me abraçaram de uma forma que eu fiquei constrangido. No meu segundo ano de ministério, eu perdi minha mãe. A minha mãe era uma referência para mim como mulher de Deus. E naquele momento ali eu pensei que a minha fé ia esmurecer. Porque a referência de mulher de Deus era ela. Era a mulher que orava, era a mulher que unia. Eu já não tinha mais meu pai. E esses homens me abraçaram. Eu lembro que no dia que ela morreu, foi num sábado. Foi num domingo. Um sábado para domingo. No sábado eu estava no monte com esses homens. No sábado eu estava no monte com esses homens. E ali eu fui muito impactado. O Senhor trabalhou muito na minha mente e no meu coração, porque as minhas irmãs não tinham estrutura para ver o que eu vi. Foi muito forte. E aquela experiência ali me moldou. E naquele momento ali, que eu pensei que ia ser um momento de transição para mim inferiorizar, mediante a situação que eu estava vivendo de perda, de sentimento de coração com atrito. E naquele momento ali foi uma coisa inexplicável. Foi uma coisa que impactou, o ministério fluiu de uma forma. Meus irmãos, eu não sei explicar. Foi tremendo o agir de Deus. Mas quando nós colocamos a serviço dele, quando nós nos expomos a ele. Eu tinha um desafio muito grande. Nós tínhamos, né? Um desafio muito grande no ano de 2018, que era um retiro de homens. Que essa igreja aqui já não tinha, sei lá, 10, 15 anos. E eu falei para o Ronaldo, falei para o Marcão, meus irmãos, Alan, eu preciso de vocês, cara. Eu preciso de vocês, que vocês me ajudem, porque, cara, eu estou num momento de transição no meu trabalho,
vai ter momento político lá, é ano de eleição, e eu estou escrevendo meu TCC na faculdade, minha dissertação, eu quase não estou dormindo, e nós vamos fazer esse retiro, e como vai ser esse retiro, e eu já mentalizando como seria aquilo. Mas Deus foi tão tremendo, meus irmãos, que foi assim, sempre quando nós botamos no nosso coração um propósito de um evento, nós nos organizamos estruturalmente e financeiramente para esse evento. Só que nós, do Ministério Alfa, nós temos a tradição de honrar. Por que honrar? Porque Deus já nos honrou. Antes de mais nada, se eu estou aqui é porque Ele me amou. E o amor dele nos constrange a cada dia. E nós botamos no nosso coração um propósito, não foi, Alan? De nós conseguirmos o recurso para que, assim, quando vocês viam os homens servindo, vocês viam cantinas e tal, uma série de coisas sendo feitas, tudo aquilo ali tinha um propósito. Tudo aquilo ali é para abençoar vidas. Só que eu sempre falei para eles, sempre como nós vamos nos propor a fazer algo, faça com excelência. Dê o seu máximo. E pense sempre no próximo. Honrar ao próximo. Se alguma coisa acontece em nossa vida, meus irmãos, é pela graça. Não é nada por nós. É pela graça. E naquele ano ali, eu estava vivendo um momento de transição política no trabalho. Eu estava vivendo um momento de dissertação no meu TCC. Eu estava vivendo um momento muito complicado na minha vida também, familiar, sentimental, porque... Sentimental não, familiar mesmo, na questão de transição de uma casa para outra. Eu estava vendendo meu apartamento e comprando a casa. Só que eu fiz um propósito com o Senhor também. O propósito do Senhor que eu fiz foi o seguinte: todo esse processo, a minha faculdade, a transição política do meu trabalho, a questão da compra do apartamento, tudo isso era do meio para o final do ano. E eu fiz um voto com o Senhor no meio do ano. Eu falei, Senhor, meu coração é teu, tu sondas e conheces o meu coração. Se esse retiro foi uma bênção, nós conseguimos abençoar vidas, e vidas foram impactadas naquele lugar, e for da forma que o Senhor quer, todas as outras coisas serão acrescentadas. E eu não tenho dúvida que em tudo eu vou ter sucesso. Meus irmãos, foi tremendo. Nós fizemos cantina todo mês nós fizemos cantina. Nós conseguimos levantar um recurso que superabundou o evento. O evento, ele tinha um recurso que era para chegar, vamos dizer, a cerca de 5 a 7 mil reais. Nós conseguimos quase 10 mil reais. Mas para quê? Para abençoar o nosso próximo. Alcançar aqueles que não são alcançados. Dar acessibilidade àqueles que não tinham condição financeira. Nós devemos pensar assim. Tudo que nós nos propomos a fazer não pensando somente naquilo, pensar além, pensar do próximo, pensar em honrar. E esse ministério tem essa tradição, honrar ao próximo. E nós levantamos um recurso, eu pedi muito do fundo do meu coração, Senhor, não permita que os homens venham trabalhar nesse dia, porque ao longo do ano os homens já trabalharam tanto, e Deus nos honrou. Foi tremendo aquele lugar. Todo o evento teve um buffet preparado. Nenhum dos homens precisou meter a mão para trabalhar, para fazer nada. Foi um momento que nós fomos lá, ficamos o dia inteiro de lazer. Foi que nem o nosso amigo Flávio fala, foi suave. Foi tremendo. Foi impactante. E os homens que estavam lá naquele dia me impactaram com uma honra tão grande que eu não consigo mensurar. No último dia eu não pude ficar. Eu tinha um compromisso com a UERJ, eu trabalho na coordenação do vestibular e eu fiscalizo prova, né? Aos domingos. E no último domingo do retiro era a prova e eu não podia voltar porque eu trabalho na coordenação. E eu falei para o Daniel, pô, Daniel, não vou poder ficar no último dia e tal. Ele, não, Cadu, vai lá e tal, não sei o quê. E Deus é tão tremendo, o nosso Deus é um Deus de detalhes, que um irmão se propôs a me levar e trazer, foi em Itapemirim? Esqueci o nome do lugar. Guapimirim. Foi Guapimirim para o Rio há um tempo, né, meus irmãos? E na época eu estava sem carro. Eu lembro que o irmão se propôs a me trazer e era um novo convertido. E eu vim, ele falou, pô, eu perguntei para ele, como é que foi o evento? Ele, pô, foi tremendo e tal, não sei o quê. E eu vim falando de Jesus ao longo daquela viagem até chegar ao local. Que ele me deixou na porta da escola que eu ia trabalhar na coordenação vestibular. Ele falou, Cadu, eu quero atuar junto com os homens, eu quero entregar minha vida a Jesus. Isso aconteceu semanas depois. Nosso Deus é um Deus de detalhes. E eu falo para vocês, meus irmãos, quando eu vi a excelência daquele evento, eu saí com meu coração em paz. Esses homens fizeram um vídeo para mim, que quando eu saí no intervalo assim, eu vi, meu celular tocou, eu fui lá no banheiro e eu olhei aquele vídeo. Eu falo para vocês que eu chorei, eu me emocionei.
Eu me emocionei porque Deus me honrou. Nos honrou, né? E tudo que nós colocamos, Deus na frente, todas as outras coisas, Ele impacta. Em todas as áreas da nossa vida, eu estou vivendo isso a cada dia. A cada dia, meus irmãos. E quando foi no final do ano, no mesmo dia, eu tinha que apresentar o meu TCC, foi o último dia da eleição do sindicato, e a chapa atual que estava no sindicato venceu. Ou seja, mais 4 anos de garantia de emprego. Chegou na apresentação do meu TCC foi apresentado de uma forma excelente. O professor queria encaminhar para o mestrado. E quando foi no dia, na semana de firmar a questão lá do apartamento, tinha o Rubem até falou que vai voltar agora, que é na sexta-feira que acontece, consagração. As irmãs tinham pedido para eu trazer uma palavra na consagração, e eu vim aqui na consagração. E eu lembro que a irmã Regiane pediu para eu fazer uma oração por chaves de casas. Cadu, faz uma oração diferente, fala para os irmãos pegar a chave das suas casas e orar. Meus irmãos, eu estava no momento de venda do apartamento e compra da casa. Olha como é que Deus faz. E eu fiz aquela oração, e aquela oração, assim como essa palavra aqui, ela ministra primeiramente em nós. Seja a oração, seja a ministração, ela é primeiro em nós, para então abençoar outros. E eu fiz aquela oração. E uma semana depois nós pegamos a chave da nossa casa. Então assim, Deus é um Deus de excelência. Deus, Ele é um Deus tremendo. Ele olha a intenção do seu coração. Ele olha a intenção do seu coração. E ali eu fui honrado. E louvo muito ao Senhor por esse lugar. Tudo em nossas vidas tem um propósito. Independente de onde você estiver, seja no seu trabalho ou profissão, nos seus estudos, em sua família ou ministério, você é um instrumento para o avançar do reino de Deus. Se exponha a Ele com disposição e excelência em tudo que se propor a fazer. Sendo assim, consequentemente, será honra de Deus em todas as áreas da sua vida. Creia. Você crê, meu irmão? Você crê? Então aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Para fechar e contextualizar essa palavra falando sobre serviço, servir, se doar, vocês não precisam abrir, vou ler para vocês. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Aleluia. Seguindo, voltando em Romanos 12, agora de 9 a 11. Romanos 12, de 9 a 11. Aleluia. Agir com um coração solidário, doador e generoso. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se ao que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirva o Senhor. Aleluia. Agir com um coração solidário e generoso. Meus irmãos, momento de crise e tribulação. Eu quero que vocês venham com um olhar diferenciado, um olhar transformador. Quantas ações efetivas de amor vocês têm visto ao longo dessa pandemia? Quantos jovens se propuseram a ajudar outros idosos? Quantas nações se juntaram para criar essa vacina? Quantas ações efetivas de amor ao próximo nós podemos observar? Muitas, muitas. Eu assisto televisão, mas assim, por mim, eu nem assistia mais jornal. Porque você vê tanta coisa pesada, que aquilo vai embaçando a sua mente, vai trabalhando em você, e vai te levando a um lugar que não é o nosso lugar. Não é o nosso lugar. Então assim, Deus tem agido de uma forma tremenda. Nós, como povo eleito de Deus, como estamos exercendo essa função nos dias atuais? Como nós estamos exercendo essa função? Como tem sido a nossa postura mediante a isso? Você tem ajudado o seu próximo? Você tem feito alguma, seja uma ligação, seja estar com alguém, ou acolher, ou doar, ou dar uma cesta básica, de alguma forma abençoar? Nosso pastor sempre fala, o gatilho para gerar bênção é o quê? É a generosidade, é um coração generoso.
Qual é a nossa postura mediante a isso? O mundo, nós podemos ver uma série de ações efetivas, de coletivo, de aproximação. Eu lembro que nós fizemos uma reunião em 2020, né? Os homens, foi lá, o Rubem separou lá o espaço lá do evento lá do play dele, e eu trouxe uma organização, como eu sempre faço para os homens, né, ao longo do ano, e eles, Cadu, isso daqui está errado, isso daqui está errado. Pô, como é que pode? Não sei o que. Eu falei, o que está errado, meu irmão? Você botou aqui 2021. Eu falei, 2021. A reunião foi em 2020, fevereiro de 2020. Aí ele, como é que pode? 2021? A gente está em 2020, meus irmãos. Eu não consigo nem mensurar o porquê ficou 2021 aí. Só que Deus tem falado muito no meu coração que esse ano vai ser um ano de aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Eu falo para vocês, meus irmãos, uns assistem esse cenário e vê como crise. Nós, em Cristo, devemos ver como um momento de transição e oportunidade. Oportunidade. Eu falo para vocês, se eu estou aqui hoje, é porque Deus tem ministrado muitas coisas no meu coração. Muitas coisas. Eu tenho me aperfeiçoado nele a cada dia, transformando a minha mente na palavra, transformando o meu coração para servir melhor. Na ciência diz que nós somos 90% das 5 pessoas que nós mais andamos. Eu falo sempre para os homens que atuam comigo, que eu quero andar mais com vocês. Falo para o meu pastor, quero andar mais com você. A nossa referência é Cristo, mas aqui na terra nós precisamos ter pessoas que possam nos alavancar na presença de Deus. Nos alavancar. Eu tenho momentos de comunhão com os meus irmãos que eu falo para eles, eu não sou um líder, Deus me colocou como líder, mas ainda tenho um coração de servo. É horrível para mim fazer alguma atividade e não estar junto deles, sabe por quê? Porque a comunhão é que é essencial. O contato, seja numa cantina, seja num evento, seja num culto, seja num cine, como nós fizemos para arrecadar recursos, mantimentos para a nossa igreja. Tudo o que nós fazemos é com o coração voltado para o nosso próximo, para abençoar, para honrar. Eu acredito que esse nome, Daniel, que Deus colocou no seu coração, Ministério Alfa, não foi em vão, não foi à toa. E é com muita propriedade que eu falo isso, porque o nosso coração é completamente doador. Nosso coração é completamente voltado ao próximo. Se Deus tem nos honrado até aqui, de nós podermos abençoar até outros ministérios, em atividades, em projetos, é porque o Senhor já nos honrou, Ele está vendo o nosso coração. Tudo que nós nos propomos a fazer, nós fazemos com excelência. E é assim que nós temos que agir mediante o nosso próximo. Gostaria que vocês abrissem em Mateus 25, de 35 a 40. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Mateus 25, de 35 a 40. Ações efetivas de amor ao próximo. Pois tive fome e vocês me deram o que comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderam: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado e te demos roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei respondeu: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Como nós estamos agindo nesse tempo, meus irmãos? Esse é um momento de transição, esse é um momento de oportunidade. Abra o seu leque de opções, seja numa oração, seja num doar. Procure saber que você pode ajudar alguém, ou a sua casa de oração. Quantos serviços aqui na igreja estão necessitando de pessoas? O doar ao Senhor não necessariamente somente é a oferta ou coisas assim, mas o nosso tempo, ou uma ligação, ou uma oração. Quantos irmãos se afastaram nesse período de pandemia?
Vocês, com certeza, vocês vão lembrar de muitos aqui. Vocês não veem na igreja há um bom tempo. Então, assim, até nós, como povo de Deus, eu tenho o costume de mandar algumas listas de transmissão, né, para homens e mulheres. Eu sempre coloco no meu coração de mandar uma palavra, uma mensagem. E hoje eu recebi uma resposta de uma irmã que eu fiquei muito impactado. Eu mandei para ela um texto, né, e falei algumas coisas, né, sobre essa ministração de hoje. E ela falou para mim: Cadu, você não sabe o quanto isso mexeu comigo, no meu coração. A gente está na presença do Senhor, a gente está na casa do Senhor, mas é tão difícil alguém reconhecer-nos. É tão difícil alguém nos dar valor, é tão difícil alguém chegar para a gente e dar uma palavra de: nossa, meu irmão, você é uma bênção na minha vida. Nossa, você tem edificado a minha vida. Meu irmão, olhe com um olhar de sensibilidade ao seu próximo. Um olhar de sensibilidade. O Senhor tem me levado a um lugar que eu nunca imaginei estar. E Ele tem me levado. Por quê? Porque eu estou me expondo a Ele. Eu estou me expondo a Ele a todo momento. Se exponha, se apresente, vá com disponibilidade, disposição, porque Deus quer te usar. E sabe qual é a consequência disso? Honra. A consequência disso é honra. Creia nessa palavra. Em cima disso, ações efetivas de amor. Nossa responsabilidade é ainda maior, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, que age de múltiplas formas. Assim também devemos servir e doar aos nossos irmãos e ao próximo, pois a nossa maior referência de servir e se doar foi Jesus Cristo, que veio para servir e dar a sua própria vida por nós. Quem crê nisso? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nos encaminhamos para o final. Gostaria que vocês abrissem Romanos 12 novamente. De 12 a 15. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades, pratiquem a hospitalidade, abençoe aquele que os persegue, abençoe e não os amaldiçoe, alegre-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham a mesma atitude uns para com os outros. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome. Meus irmãos, a nossa vida tem um propósito. A nossa vida tem um propósito. No meu local de trabalho, durante um certo período, eu fui muito perseguido naquele lugar. E Deus me deu uma palavra profética naquele lugar. A palavra profética que Deus me deu é: aonde você está sendo humilhado, você será exaltado. E aquela palavra ficou no meu coração. Aquela palavra ficou no meu coração e eu lembro que tinha uma pessoa que ficava me perseguindo, uma diretora, durante anos, e do nada aquela diretora, ela sumiu, ela saiu, e a direção me chamou para uma reunião lá dentro. Eu já estava atuando nesse projeto, que eu atuo nesse pré-vestibular já há um bom tempo, e ao longo desses 2 anos eles viram a forma que ela me tratava e tal. Eu sempre fui muito perseguido por ela, e ela saiu do nada, e a direção me chamou lá dentro, e eu falei: Deus, seja feita a tua vontade. Eu já estava atuando nesse ministério de homens, ministério que o Senhor tem nos honrado a cada dia. E ali naquele lugar eu falei: Senhor, seja feita a tua vontade. E eu fiquei muito preocupado, porque sempre quando reúne direção, né, lá são 20 diretores, me chamaram para uma sala, eu falei: meu Deus. E quando eu cheguei naquela sala, estava o diretor financeiro, o coordenador geral, o administrativo e tal, se reuniram. Cadu, queremos falar com você. Eu falei: tudo bem, estou aqui. Você sabe que a diretora fulana saiu, né? Eu falei: sei. E o projeto ele vai ficar largado. E agora? Como é que nós fazemos? Não sei, eu sou apenas um funcionário. Ele: não, você não é apenas um funcionário. Você vai ser coordenador desse projeto. Você vai tocar esse projeto. E mais uma vez, meus irmãos, o Senhor olha o nosso coração. Sabe qual foi a minha resposta? Eu não sou capacitado. Aí eles viraram para mim e falaram assim: não, você é assim. Nós vimos o seu trabalho.
Nós víamos o que você passava aqui, o que fulana fazia com você, nós vimos isso. Aí eu falei para eles, vocês vão me dar ferramentas para isso? Aí eles sim. Eu organizei aquele projeto, meus irmãos, de uma forma que uma equipe pedagógica haja, uma equipe de coordenação administrativa, eu com administrativo, uma equipe pedagógica formada de professores daquele lugar. Peguei os mais experientes, formei uma equipe pedagógica que transicionou naquele lugar, do local que tinha um índice de aprovação de 20% dos alunos que ficavam até o final. E no primeiro ano que nós atuamos dessa nova conjuntura, foi para 75% a 80%. No ano de 2013 para 2014, foram aprovados, que ficaram até o final, 120 alunos. Muitos saem, né? Ao longo do ano por causa das provas, muitos não conseguem as notas. E aqueles que ficaram até o final, dos 120 alunos que ficaram até o final, 93 foram aprovados. E eu lembrei daquela palavra, meus irmãos. Aonde você foi humilhado, você será exaltado. Tinha um amigo de trabalho, falo amigo porque eu considero meu amigo, que ele sempre, a oportunidade que ele tinha, ele queria me queimar para a direção, não sei se ele tinha raiva de mim, não sei. E uma série de, um período, o Daniel até conheceu ele, que ele foi no evento. Num certo período, ele me queimando para a direção, fazendo de tudo para puxar meus tapetes. Você sabe que em empresa é Big Brother, né? Um querendo ser melhor que o outro, puxar o tapete do outro. E ali, eu passei por um período que eu vi ele fazendo as coisas e todo mundo falava, Cadu, fulano tá te queimando. Cadu, fulano tá puxando teu tapete. Eu falei, não vou fazer nada. A justiça não é minha, não sou eu que tenho que fazer, é Deus que vai fazer. E passou um certo tempo, aquele irmão fez um concurso para uma prova, eu até falei com ele, cara, é isso mesmo que você quer? Você vai colocar sua família em risco, é isso mesmo que você quer ir para aquele lugar, então vou estar orando por você. Não, eu quero e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. E ele fez um concurso para a Polícia Militar e ele foi chamado num certo período. Mas antes disso, as pessoas falavam, cara, ele está te queimando, você vai deixar ele fazer isso com você e tal. Você está parecendo até Cristo, está virando outra face. Cara, eu não vou fazer nada, eu não vou. Meus irmãos, no último dia desse irmão sair daquele lugar, ele virou para mim, ele me procurou e me chamou, Cadu, eu quero falar com você. Eu falei, fala, cara, viu? Você sabe que eu estou saindo hoje, né? Eu falei, sei, teu último dia. Pô, cara, Deus te abençoe, você está indo para a Polícia Militar, que Deus te guarde a sua família. Ele, não, cara, não precisa falar isso não. Eu quero que você ore por mim. Na palavra aqui está dizendo, aqueles que os perseguem, abençoe, não amaldiçoe. Abençoe, não amaldiçoe. Toda vez eu orava pela vida dele. Toda vez eu orava pela família dele. O filho dele chegou ao ponto de tentar se suicidar. O filho dele mais velho. Os irmãos que caminham comigo conhecem. E naquele lugar ali, ele veio para mim e me pediu desculpa. E eu lembrei mais uma vez daquela palavra. Persevere. Persevere. Tenha postura. Nós, como os cristãos, nós devemos agir conforme a palavra diz. Viver a palavra, meus irmãos, é muito difícil. Falo para vocês, é muito difícil. É um momento de transição, é um momento de se posicionar. E naquele lugar eu me posicionei. Eu me posicionei ao longo desses anos todos. Eu já tenho mais de 15 anos naquela empresa. Passa direção e direção e eu não mudo a postura. Eu lembro uma vez um diretor, que foi diretor há muitos anos, virou para mim e falou, cara, eu te admiro muito. Você é o único que não mudou. Eu, como assim não mudei? Ele, cara, você é o mesmo desde quando você entrou. Trata todo mundo da mesma forma, seja o reitor, o pessoal da limpeza. Eu falei, não sou eu. Não há nada que se aproveitar em mim. Não há nada. O melhor que há em mim vem do Espírito Santo. A essência do Senhor que está em mim. Isso é o melhor. Não há nada que se aproveitar em mim. Não há nada. Quando aquele irmão me chamou naquele local, eu falei, cara, você quer que eu ore por você? Vamos lá. Levei ele para uma sala. Falei, olha só. Você está indo para um ambiente hostil. Mas o que eu vou profetizar na sua vida agora vai se perpetuar se você se posicionar. Não adianta eu orar aqui por você se você não se posicionar. Se posiciona como um homem de Deus, se posiciona como um homem do seu lar, da sua família, gestor da sua família, porque você é o cabeça. Se você não se posicionar, isso não vai avançar. Eu orei por ele naquele lugar. Ele se ajoelhou na minha frente. Eu lembrei, obrigado, Pai. Obrigado, porque isso é um reconhecimento que eu sou teu filho. Estou exercendo aqui a tua vontade. Foi tremendo, meus irmãos. Ele se derramou naquele lugar. Ele foi no evento conosco, com
num sítio, foi tremendo, ele entregou a vida a Jesus, depois daquilo ali. E a nossa caminhada cristã é assim, sempre, sempre renovando a nossa mente, sempre buscando mais do Senhor. Oh, aleluias! Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Queridos, abram rapidamente em 2 Coríntios 12, de 9 a 10. Oh, aleluias! Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Somos completamente dependentes de Ti. Tua graça, Tua misericórdia nos basta. Todos abriram? Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me glorio ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Meus irmãos, quando eu estava escrevendo essa palavra, essa é a parte que mais me impeliu a estar aqui. Como eu falei para vocês, ao longo desse período de pandemia, nós sofremos com uma série de coisas. Eu sofri com uma coisa bem terrível, que é crise de ansiedade. Quem já teve isso ou está tendo, sabe o que é. Né? E essa crise de ansiedade, ela ficou tamanha depois da minha segunda vez que eu tive Covid. Porque eu voltei a trabalhar, tive Covid de novo, e aquilo ali mexeu comigo. Eu tive Covid de novo, falei, meu Deus, como é que pode eu pegar isso de novo? Apesar que eu estava trabalhando em frente a uma enfermaria de Covid no Hospital Pedro Ernesto. E aquilo ali mexeu muito comigo, porque eu falei, como é que pode? Obrigado. E essa crise de ansiedade chegou ao ápice numa viagem que eu fui fazer. Numa viagem que eu fui fazer com a minha esposa. E Deus já vinha trabalhando palavras na minha mente, já desde o ano passado. Quem esteve aqui no culto do final do ano, sobre herança, e legado e propósito. Aquilo dali Deus ministrou no meu coração, lavando o meu carro. Legado e propósito. Quantas vidas estão indo sem conhecer Jesus? Qual o legado que nós estamos deixando? Né? A diferença entre legado e herança. Herança é o que deixamos para alguém, legado é o que deixamos em alguém. São marcas, características. E Deus tem ministrado isso no meu coração. Novidade de vida, legado. Qual o nosso propósito? Teve uma palavra que o nosso pastor trouxe, que eu achei muito tremendo, um descontentamento santo. Né? E eu vou falar para vocês, o meu descontentamento santo é em cima dos jovens. Eu trabalho com jovens. Lidar com jovem é muito complicado. Essa geração que está aí não tem referências. Não tem referências como homens de Deus. Vocês veem agora, eu fiquei muito triste da situação desse MC aí que faleceu. Né? Como ele era idolatrado na comunidade dele, o sepultamento dele foi... E ele foi lembrado de uma forma tão triste, tão deprimente. Um rapaz que tinha tanta... Vou falar a verdade para vocês, meus irmãos. Eu até ouvi algumas músicas dele, para saber se realmente tinha coisas ali que os jovens se apegavam em relação a sair daquele contexto, né? E transicionar para uma vida nova, tirando os palavrões, as coisas. Mas realmente era um rapaz muito criativo. Imagine se ele usasse a criatividade dele, toda a esperteza dele para Jesus, para as coisas de Deus. Sabe? Nós ouvindo alguns hinos agora, alguns cultos, algumas ministrações, eu sempre escuto muito Fernandinho, e tem uma parte, tem uma música nova dele, que tem um rapper, que traz, né, na forma de rap, algumas coisas falando sobre Jesus, e é muito tremendo. A criatividade dos jovens, os jovens é herança de Deus, o jovem é promessa. Então assim, meu coração, eu tenho esse descontentamento santo de não trazer o projeto que eu trabalho para cá. Isso vai acontecer, eu creio. Eu creio que vai acontecer, por quê? Imagina, meus irmãos, um jovem daqui do Chapadão, da Pedreira, passando para a universidade pública, como direito, engenharia. Meus irmãos, vocês não têm noção o impacto que é. Vocês não têm noção de quantos jovens passam por mim na UERJ. E aí, Cadu, como é que está o pré? Eu olho para a pessoa, tá bem, tá legal, tá não sei o quê. Já passou no vestibular, já fez mestrado, mas eu nem lembro. O índice de aprovação lá cresceu tão grande
que nós já aprovamos para a UERJ, eu acho que mais de 1.000 alunos. Eu vou lembrar de todo mundo? Eu tenho sido instrumento de bênção naquele lugar, mas sabe por quê? Porque eu me posicionei. Deus tem me honrado a cada dia, e eu tenho sido impactado pelo poder de Deus. Nada que eu tenho vem de mim, nada que nós construímos é nosso, tudo vem de Deus. Nós somos completamente dependentes dele, meus irmãos. Nós somos completamente dependentes dele. Rapidamente, Efésios 2, de 8 a 10, só para concluir aqui. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Aleluia. Efésios 2, de 8 a 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Aleluia. É para isso que Ele nos separou. É para isso, para as boas novas. E aqui, se vocês quiserem anotar, ou depois vocês podem, tá revendo essa mensagem, eu quero trazer aqui quais são os benefícios de uma mente renovada. Os benefícios de uma mente renovada. O primeiro benefício que nós vimos, na visão cristã, crise é igual a um momento de transição e oportunidade. Momento de transição e oportunidade. Mude seu olhar e circunstância pelo poder do agir de Deus em sua vida. Aleluia. Em segundo, saia da prisão ou opressão e exerça seus dons e talentos para o reino de Deus. Você que agora se sente oprimido na sua casa, não sabe o que fazer, o momento, a circunstância que você está vivendo, meu irmão, você não sabe o poder e a autoridade que Deus já te deu. Quantos talentos nós temos nessa casa de oração? Quantos dons especiais nós temos? Nós olhamos os rostinhos assim, nós não sabemos, mas Deus conhece. Deus sabe. Como eu falei, eu achei que a minha aptidão era servir. Mas eu acho que tem muitos homens muito mais capacitados que eu. Assim. O Senhor me impeliu agora a liderar, mas eu não me sinto líder. Eu estou líder, porque a liderança somos todos nós. É o coletivo. Eu não faço nada sem autorização deles. Nós não criamos nada se não for no coletivo, porque é assim que nós devemos viver. É como falou aqui, nós somos um corpo. O nosso grupo, é engraçado que o nosso grupo é completamente heterogêneo. Cada um tem um jeito, cada um tem uma forma de agir, de falar, de pensar, mas quando Deus coloca no nosso coração um propósito, flui de uma forma tremenda, porque o Espírito é um só, o amor é um só, e o propósito é um só, é ganhar almas para Jesus. Esse é o anseio do nosso coração. Aleluia. Quando entendemos que tudo em nossas vidas não é o porquê, e sim para quê, não somos mais os mesmos e precisamos exercer o ide e fazer discípulos em todas as nações, pois como servo do Deus Altíssimo, precisamos nos colocar e se posicionar dele para sermos instrumento para tantas almas cativas nos dias de hoje. Com nossas mentes renovadas nos propósitos dele, em nós e através de nós. Aleluias, aleluias. Quais são os benefícios gerados, meus irmãos? Quais são os benefícios gerados? Os benefícios são fé, perseverança, caráter aprovado, amor ao próximo, esperança, sabedoria e honra. Honra, meus irmãos. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome.